O Palmeiras não esquece o Flamengo. Palmeiras tenta fazer lavagem cerebral nos seus torcedores, tentam criar narrativas mentirosas e vamos trazer aí a Renata Fã e a turma do Jogo Aberto falando sobre essa treta entre Flamengo e Palmeiras que nunca acaba. Quero saber muito a sua opinião sobre esse assunto. Tem o Galvão Bueno falando sobre o Fla-Flu e também sobre essa briga entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também a sua opinião aqui abaixo nos comentários, beleza? Agora, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Enquanto isso, Palmeiras e Flamengo se transformaram em máquinas de trocar farpas, alfinetadas e não trocam figurinhas. Fala o que quer, ouve o que não quer. Tudo começou com fala de José Boto, diretor de futebol do Flamengo, colocando o seu ponto a respeito da mudança da data do jogo contra o Fluminense. E se há clubes que nós já estamos habituados a que sejam chorões, ou seja, são chorões profissionais, choram por tudo e por mais alguma coisa, há outros que eu fiquei bastante admirado de falarem sobre algo que não lhes diz respeito. Sabemos que nada passa batido pela academia de futebol. A resposta, obviamente, veio. E se há clubes que nós já estamos habituados a que sejam chorões, ou seja, são chorões profissionais, choram por tudo e por mais alguma coisa, mas mais uma vez não conseguimos jogar 11 contra 11 contra o Corinthians. Mas o que se passa noutros campos é realmente vergonhoso. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Que você falou são sobre um favorecimento para o Palmeiras? Basta vocês verem o que se passa. Nós temos que trabalhar, temos que fazer o nosso, mas agora não podemos estar sempre a ser prejudicados e ver os nossos rivais serem beneficiados. Isso não. E aí, Edu Dracena, o que acontece nesse mundo Palmeiras e nesse mundo Flamengo que não se entendem? Um faz alguma coisa e mira o outro. É sempre assim. Vai dirigindo, mas olhando para o lado. Essa rivalidade não só dentro do campo, mas fora também, até porque são os dois clubes hoje que investem bastante, têm uma administração muito bem sólida e isso acaba, de repente, dando essa oportunidade de todo mundo assim discutir um com o outro. E outra questão é o seguinte, quando me beneficia, ok, aí quando me prejudica, aí eu vou reclamar. E é normal, a vida é assim. Infelizmente, a gente está sujeito a erros, como já teve na arbitragem, já teve em vários jogos também, os erros. Agora, falar e apontar que só uma equipe é beneficiada, eu acho que aí já é um certo pretenciosismo, porque são coisas que acabam manchando. Agora, não vai parar, Renata. Pode ter certeza que vai continuar muito mais ainda, porque essas duas equipes vão estar brigando sempre por títulos. Brigando por títulos é legal, mas não precisam brigar por qualquer coisa, né? Também não, né? Nem ser Né, beneficiado. Ronaldão? E nem ser beneficiado também, né? Que fica chato, né? Pra quem tá vendo, pra quem tá torcendo para o futebol, fica muito chato ver sempre os mesmos sendo beneficiados, né? Você tá brincando. Quer comentar alguma coisa sobre o comentário do Ronaldo ou passa a bola? Sempre os mesmos ser beneficiados. Os nossos filhos poderiam ser beneficiados também. José Boto veio, se manifestou, o Palmeiras não deixou barato, respondeu e vida que segue ou não segue. E essa briga, gente, entre Palmeiras e Flamengo, dois clubes que são protagonistas no futebol brasileiro e sul-americano, porém, Cicinho, toda hora uma alfinetada aqui, uma cutucada ali, não cansa isso? E aí envolve muita questão do ego, né? Então, o Palmeiras está na liderança, o Palmeiras não tem problema. E o vice-líder é o Flamengo agora. Exatamente. Então, assim, vai continuar aí essa rivalidade, né? Essa rivalidade que dentro de campo são os dois melhores futebol do nosso país aqui, joga muitas duas equipes. O Palmeiras muito melhor administrado do que o Flamengo. O Flamengo peca na questão da soberba, enquanto o Palmeiras sempre fica com os pezinhos no chão ali com a Leila. E isso incomoda os dirigentes do Flamengo. Em relação ao time do Flamengo, o Flamengo foi um time que teve muito envolvimento com a arbitragem na sua história, né?
E acho que as respostas, a postura dos dois é muito legal. Acho que isso é legal no futebol, desde que fica nesse âmbito de provocação. A gente ouviu uma flauta ali, era o Palmeiras que fez isso, não fomos nós. Não foi o jogo aberto, Não, que não parece que nós colocamos um efeito sonoro, mas não. Não, mas isso já estava no vídeo. O efeito sonoro já está no vídeo do Palmeiras, me faz lembrar Marco Aurélio e Cittadini, né? Mas é igualzinho. É a mesma coisa, um ficava cutucando o outro. Quem ganhava mais, hein, doutor? Olha ele, hein? Bom, aí só o São Paulo ganhava, vamos lembrar bem disso, né? É diferente. Aí, no caso, os dois são equilibrados, né, em relação a... E vai perder por ritmo. Eu honestamente acho raso isso. Chico? Entre o torcedor, acho que vale tudo. Agora, entre dirigentes, quando vai para o aspecto institucional, é por isso que a gente nunca vai ter uma liga. Porque eles acham legal ficar cutucando. Grêmio e Inter não é assim. O meu é maior que o seu. Para com isso. Grêmio não, Inter nunca foi, nunca foi. Isso aí. E é errado também, pô. Isso é normal, inclusive, se apequenam quando isso é uma cultura, isso é uma cultura do nosso futebol. Eu acho que é só do nosso, não. Mas aí que tá, vocês viram que não é mais uma rivalidade regional. Quando a gente fala de Flamengo e Palmeiras, extrapola o âmbito de Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Santos, é outra história. E o protagonismo das duas equipes nas últimas temporadas levou a isso. E aí vocês estão certos, porque tem a boa administração dos dois lados. São administrações diferentes, mas são boas. São boas porque têm dinheiro, geram dinheiro, elas conseguem mexer bem com a estrutura futebol. Mas, ao mesmo tempo, gente, um tá sempre mirando o outro. Eu achei que era a página de torcedor. É um alimento, um combustível. Eu achei que era a página de torcedor que eu vi. Quando eu vi que era o institucional do Palmeiras, eu fiquei chocado. Eu acho mas é normal, esse tipo de coisa. Depois de um jogo, quando um ganha do outro, vai lá, twitta um negócio aí. Embora o Flamengo... Institucionalmente não pode. Embora o Flamengo tá na frente, né? O último campeão da Libertadores em cima do Palmeiras. Chocado. Que o Abel tirou o Alan, teremos novos capítulos, com certeza. Chocado. Fla-Flu foi o jogo do fim de semana? Foi o jogo por exclusão, né, Galvão? Até porque dos 3 gols do Fla-Flu, 2 foram bobagens, né? O Fábio tava torto lá, mérito do Pedro. O gol do Savarino... Pera um pouquinho. Você tá dizendo que o gol que o Pedro fez foi bobagem? Não, bobagem do Fábio, não do Pedro. Sim, mas o que ele fez foi uma coisa fantástica. Lindo, mas o Fábio de novo, como aconteceu com o internacionalmente. Não, o Pedro é monstro. Pode até sonhar com seleção, delirar porque tá difícil. Agora, bobagem do Fábio e o gol do Fluminense, bobagem. Dos 3 clássicos, 3 gols, 2 de bobagem, sem tirar o mérito do Pedro, é muito pouco futebol, é extremamente preocupante, Galvão. E o Flamengo, como estava dominando o jogo, eu sempre digo, o Jardim pode ser um ótimo técnico, é um bom técnico, mas para mim não tem... O jeito dele jogar futebol não é o DNA do Flamengo. Tanto que voltou naquela. Mas vamos falar do Fla-Flu depois. Vamos embora lá pro Fla-Flu agora. Vamos embora pro Fla-Flu, 2-1 pro Flamengo. O resultado foi justo, Vampeta? O Flamengo foi melhor mesmo? Foi justo e ainda assim, no último lance, o Arana poderia ter empatado. Hein? Os clássicos do Rio de Janeiro... E o Rossi ainda fez umas 2 ou 3 defesas importantes. Os clássicos do Rio de Janeiro estão sendo mais jogados. O futebol estão sendo melhor do que os clássicos paulistas, né? Que é muito mais truncado. E esse jogo começou 30 minutos antes de Corinthians e Palmeiras. E esse golaço do Pedro, muita inteligência, né? Eu acho que ele vai ficar procurando a vaga dele também, viu? Gente, veja o gol o seguinte. Quando, tá certo, o Fábio saiu mal, mas quando a bola vem nele, que bate nele, ele já tá girando o corpo pra Ele já chutar. tá sabendo Ele já tinha decidido chutar na hora que a bola veio na direção direção dele. Ele tem uma noção de gol absurda, já é o artilheiro do Flamengo no século, superando o Gabigol. É o segundo gol que ele faz de peito também, né? Ele nem usa a cabeça. Ele é o jogador que mais gols de peito fez no Brasil, estatística do meu companheiro PVC. Ele tem 8 gols de peito na carreira inteira, cara. Acho que eram 7, ele falou 7. Ele falou 7, então avisa que são 8. O PVC contou. Se o PVC contou... Hoje no nosso telejornal... Não, mas um gol a mais. O Pedro falou na entrevista que foi o 7. O Pedro falou 6, o repórter falou 7, agora ele tá dizendo 8. O PVC contou 8. Vamos ver. Um homem de coragem, né? Não, mas lá. Não, ele é muito diferente. O Pedro... Mas foi um bom jogo, foi um jogaço, né? Várias oportunidades. Ele decidiu um clássico. De novo, assim, é que assim, o Ancelotti falou contigo, né, Galvão? Dificilmente ele vai convocar, a exceção do Neymar, o Ancelotti, alguém que ele não chamou ainda. Se fosse um mês e pouco, talvez ele tivesse sido chamado. Porque o Pedro tem experiência de Copa, é um excelente atacante, é um cara diferente. De convocação de Copa, ele já falou o nome do Pedro várias vezes. Não, mas... Não nos esqueçamos que ele esteve na última Copa, bateu o pênalti na decisão com a Croácia e fez a parte dele. Ele é muito bom. Fez o gol. É que fazia tempo que ele não tinha uma sequência boa como ele parece estar tendo agora. Ele vem crescendo do estado físico também, né? Bom, gol de centroavante e centroavante bom, craque, porque ele já viu que o Fábio estava mal posicionado quando chuta. Então ele nem precisou olhar pro gol. Quando ele mata, ele
Viu que o Fábio não tinha Pedro é voltado, diferente, percebe que o Fábio não tinha voltado, golaço. Se você pegar os 90 minutos, só na parte final que o Fluminense deu uma pressão, teve a chance, porque, claro, queria empatar. Porque o mas foi Flamengo veio pra trás merecido também. Mas foi merecido. Que é O Paquetá também jogou bem, né? Quem? Paquetá jogou bem. Paquetá jogou bem também. verdade. Mas é o que eu digo, o Jardim tem um determinado momento que ele traz o time para trás. E aí sai um pouquinho do DNA do Flamengo, que é Ou sempre... outro que empurra, sempre né, Galvão? atacar, Às vezes que não é o quase técnico. pagou caro, porque quando você vem para trás com o time inteiro, a bola fica na tua área o tempo todo. O último lance foi do Arana. Exatamente isso. Quase aconteceu isso. E o Flamengo, como você mesmo disse, Mauro, vinha dominando o jogo. Por que ele não continuou jogando? Mas aí o outro vai muito pra cima. Então, essa coisa, o técnico trouxe pra trás. Às vezes é a pressão do adversário e o time mesmo volta. Porque Mas enfim. é o pensamento, é o estilo de jogo. Exato. Encaixa 100% com o DNA do Flamengo. Pedro chutou lá na trave ainda, né? Fora os 2 gols, né? Como é que é? Chapada. Toma na trave, o Uma Pedro. chapada na trave. Não, o Pedro chapada linda na ia trave. fazendo um terceiro gol bonito. Lindo, De uma- Fez um de uma impedido, chapada. bem marcado o impedimento dele. Olha, Nesse então, lance. uma outra coisa, agora para vocês. Eu acho que a 11ª rodada, essa 11ª rodada, ela deixa bem claro o que todo mundo está esperando no Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras vão brigar pelo título. Mas demorou, hein, Galvão? 11 rodadas só porque pra o dar Flamengo- lógica. Porque né? o Flamengo começou mal. Sim. Mas então veja o seguinte, o Palmeiras tem 26 pontos. Ah, mas tem 6 pontos de vantagem. Tem. Em cima de Flamengo, São Paulo, de Fluminense e Bahia. O Flamengo tem um jogo a menos. Flamengo tem um jogo a menos. Vamos colocar a classificação 3, aqui é. rapidinho. Olha aqui, ó. Olha lá. Ela. Palmeiras tem 26 pontos, Flamengo tem 20, São Paulo tem 20, Fluminense tem 20, Bahia tem 20, aí vamos descendo. Quero ficar por ali, é porque nessa questão o Bahia e o Flamengo têm um jogo a menos. Então, vamos ficar no Flamengo. Se ele tiver vitória nesse jogo que tem a menos, a diferença cai para 3 pontos e depois tem um confronto direto. Então, o que me parece, quero saber o que vocês acham, que o campeonato já começou a caminhar para uma decisão de Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, como tem sido? Ou será que São Paulo, Fluminense e Bahia tem força para ir brigar pelo título? Para mim continua os dois mesmo. Você pega a 11ª rodada, o Palmeiras tem 15 pontos à frente do Corinthians. 11 rodadas, né? 15 pontos. Você de ser corintiano demais, cara. Tô falando da briga pela ponta. Então, mas eu já quero, eu fico pensando no meu que tá lá embaixo. Coração também. magoado isso. Pô, isso dói também, né? A única coisa estranha não tá o Cruzeiro nessa turma e não deverá chegar. Porque quero- o Fluminense ano passado já tava bem, o Fluminense vai ficar Eu vivo. quero saber quem vai me responder o seguinte. Tá virando o Campeonato Espanhol? Lembra... Real Madrid, Barcelona, Real Madrid. Um dos dois ganha. E quem vai ser o Atlético de Madrid nessa Quem briga? vai ser o Atlético de Madrid para ficar em terceiro aí, que já tá um monte de ponto atrás. Era pra ser o Cruzeiro. Faz Acho que vai 5 ser o anos que Fluminense. isso acontece. Atrapalhado o Atlético Madrid pro Botafogo, que o ano vai lá ganhar Libertadores e Campeonato. Ano passado o Cruzeiro até quase no final. Mas, em geral, são 5 anos que é Palmeiras e Flamengo. Veja a diferença do poderio financeiro. É a grana. O Fluminense tinha prioridade na Retorno do Arias. trazer o Arias de volta. A prioridade era do Fluminense. Não teve como competir com o dinheiro do Palmeiras. Ele foi pro Palmeiras, tá jogando muito no Palmeiras e o Fluminense tá precisando dele. Acho que isso define exatamente aquilo que Cada acontece vez mais. com o Palmeiras, Flamengo, com o Flamengo e Palmeiras em relação aos outros. E ainda uma pode, janela aí, quem tem ainda pode vir dinheiro? um Nino, né? Não, tem uma O janela Nino aí. deve Quem vir. tem dinheiro pra ainda se reforçar? Os dois mais do que os O outros. Flamengo tem Outros vão 2 se bilhões de reforçar. receita no ano passado, o Palmeiras 1 bilhão e 700. As maiores receitas e o que é no caso paulista é o melhor momento financeiro da história do Palmeiras e o pior do São Paulo, do Corinthians e do Santos. No Rio a situação do Vasco é delicada, o Botafogo é uma incógnita, o Fluminense está fazendo bonito. Mas o Flamengo nunca teve tanto dinheiro na vida. Então essa tendência é que Flamengo e Palmeiras continuem. E lembrando, Galvão, que em 2013 os dois estavam quase que falidos. A partir do Bandeira de Mera no Flamengo e o Paulo Nobre do Palmeiras viraram o jogo. Exatamente. E copiem os dois clubes. Mas vocês concordariam, então, que tá caminhando para ser um campeonato espanhol? Real Madrid e Barcelona, de vez em quando vem o Atlético, de vez em quando vem o Valência, de vez em quando vem o Sevilha. Pela Real, É esse por ano. aí? Por aí. Caminha muito nisso. Olha lá, o Flamengo com um jogo a menos, estava outro dia em 8º. Já tá ali com um jogo a menos. Já é o segundo. Já é o segundo. Já é o segundo Já deu um colocado. pulo grande. E querendo entrar na briga já. Quando é que eu ficava imaginando assim, times brasileiros ir repatriar jogadores no valor de 30 milhões de euros, 40 milhões de euros. É muito, né? É que a gente tá esquecendo, o próprio Cruzeiro trouxe o Gerson mais velho e muito mais caro. Outro modelo de negócio. Talvez o técnico tenha custado mais caro, porque pagar a multa E eu vou te falar, do árabe. Tem algumas coisas na minha vida que eu me arrependo. Né? Tem gente que fala assim, nunca volte no lugar que você foi feliz.
eu vou voltar no lugar que eu fui feliz. Não vou no lugar que eu fui triste. No lugar que eu fui feliz, eu volto. Lógico. E aí eu fui falar aquela frase, cara, o Flamengo finge que paga, eu finge que jogo. O Bandeira de Melo, quando ganha política, no Flamengo ele não agradece aos sócios, nem aos torcedores, nem aos conselheiros. Ele fala, ó, no meu mandato não vai ter a frase do Vampeta. Maldita hora que eu vou falar aquilo. Hoje fatura 2 bilhões. E o meu tá devendo 3 bi. Tá vendo? O futebol brasileiro foi ótimo. E se você tivesse falado outra coisa, podia ter renovado, mais grana, mais pra frente. Mas eu tô feliz aqui, tô com Tá vocês. feliz, tá com a gente. Fica sério. Aqui pega. É, galerinha, o negócio tá pegando fogo, mas alguém, por favor, avisa essa imprensa que quem começou essa briguinha foi o Palmeiras postando nota em rede social, se incomodando com um assunto que ele não tinha nada a ver, falando sobre o adiamento no jogo entre Flamengo e Fluminense, insinuando que a CBF estaria ajudando o Flamengo, mas ninguém fala que o Flamengo primeiro falou com o Fluminense e tanto o Flamengo como o Fluminense entraram em um acordo, concordaram em adiar o jogo para o domingo. E assim, após esse acordo entre os dois clubes, eles foram falar com a CBF. E não como o Palmeiras na nota quis insinuar que o Flamengo foi lá na CBF, fez um pedido obrigando que o jogo fosse adiado. E a CBF assim aceitou o pedido do Flamengo. E o Boto nessa entrevista foi perguntado sobre isso e respondeu. Ou seja, Palmeiras primeiro, Boto em segundo respondendo, e agora o Palmeiras novamente postando um videozinho em rede social ironizando. Mas porque o Palmeiras também não posta um compilado onde o seu treinador Abel Ferreira, após todos os jogos que o Palmeiras joga mal ou perde ou empata, sempre ele fala da final da Libertadores, aonde o Palmeiras perdeu vergonhosamente para o Flamengo sem chutar uma vez para o gol, e fica lembrando, relembrando daquele lance do Pulgar, mas esquece de falar do lance do Veiga, que aconteceu primeiro que o lance do Pulgar. 2 lances que eram para ser expulso, mas apenas um é falado. Sinceramente, parece que o Palmeiras quer fazer uma lavagem cerebral nos torcedores, mas eu quero saber a sua opinião sobre essa treta. Deixa aqui abaixo nos comentários, quero saber muito a sua opinião, e é claro que eu estarei trazendo cada vez mais conteúdo sobre o Flamengo e também sobre atualizações dessa treta entre Flamengo e Palmeiras. Então se você gostou do vídeo e ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita agora, clica aqui abaixo no botão inscrito, inscreva-se e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo sempre que eu postar aqui no canal, beleza? E se você gostou do vídeo, é claro, não esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado se você assistiu até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!